Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, 6 pessoas morreram num naufrágio na cidade de Madre de Deus, região metropolitana de Salvador, na noite de ontem, sendo 3 mulheres, um homem e uma criança. Segundo testemunhas, uma discussão entre passageiros gerou uma confusão que fez com que os demais ocupantes fossem para um dos lados da embarcação, que acabou virando. De acordo com a Marinha, uma criança e um adulto, que seria o marinheiro da embarcação, continuam desaparecidos. Esse naufrágio ocorreu por volta das 10 horas da noite deste domingo. Outros 3 passageiros precisaram ser levados ao hospital, enquanto 2 foram liberados após atendimento no local. Equipes da Capitania dos Portos, da Polícia Militar e uma aeronave do Grupamento Aéreo participaram das buscas. As causas do acidente estão sendo apuradas. E o verão em São Paulo é marcado sempre pelas temperaturas altas e fortes chuvas. Mas, em 2024, o estado tem sofrido ainda mais com esses fenômenos. Desde sexta-feira, dia 19 de janeiro, até ontem, domingo, 4 pessoas morreram e cerca de 500 ficaram desabrigadas. As informações foram divulgadas pela Defesa Civil do estado de São Paulo. Entre as cidades que mais sofreram estão Socorro e Sorocaba, que decretaram um estado de emergência. Em Socorro, 130 milímetros de chuva foram registrados em apenas um dia. Alguns lugares da cidade e da zona rural foram invadidos pelas águas que transbordaram afluentes do Rio do Peixe. Já em Sorocaba, o volume de chuvas chegou a 192 milímetros em apenas 24 horas, fazendo o município decretar calamidade. A chuva na região causou os piores alagamentos desde 1981. Por conta das fortes chuvas, 4 pessoas morreram. Em Limeira, no interior do estado, mãe e filha foram arrastadas pela enxurrada e ficaram presas embaixo de um carro. Em Sorocaba, uma senhora perdeu a vida também ao ser arrastada pela força da água. Na Praia Grande, litoral de São Paulo, um raio atingiu 8 pessoas e uma mulher de aproximadamente 60 anos não resistiu e morreu. Outras 3 pessoas foram socorridas em estado grave a hospitais da região. De acordo com a Defesa Civil, as chuvas tendem a diminuir nesta segunda-feira, mas as tempestades podem retornar com força na terça-feira. As inscrições para o SISU já estão abertas. Esse sistema abre as portas de 127 instituições públicas de ensino superior em todo o país. Os candidatos que participaram da edição de 2023 do Enem podem se inscrever no processo seletivo. São oferecidas mais de 264 mil vagas. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com login e senha da conta gov.br. Pela primeira vez, a inscrição será feita apenas uma vez no ano para vagas do primeiro e segundo semestre dos cursos oferecidos. As inscrições vão até o dia 25 deste mês e o resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 30 de janeiro. Olha só, a diferença salarial entre homens e mulheres cresceu pelo 4º mês consecutivo e chegou a 10% em novembro do ano passado. A desigualdade é ainda maior quando comparado postos que exigem ensino superior completo. O mercado de trabalho brasileiro está ainda mais desigual. Os dados do CAGED mostraram que os cargos que exigem ensino superior completo têm uma diferença salarial de 29%. As mulheres recebem, em média, R$ 3.500. Já os homens recebem pouco a mais de R$ 5.000. De acordo com pesquisadores e economistas, um dos fatores que pode explicar essa diferença é a baixa presença de mulheres em posições de prestígio, como postos de gerência e diretoria, assim como em setores altamente demandados atualmente, como as áreas de ciência e tecnologia. Além do aumento da diferença de rendimentos entre gêneros, os números de homens empregados mais do que dobraram, se comparados dados de novembro de 2022 a novembro de 2023. No mesmo período, o das mulheres caiu 15%. Já quando vistos os dados de admitidos e desligados, os homens correspondem a cerca de 60%.
60% e as mulheres apenas 40%. E nos destaques internacionais, a polícia do Equador prendeu 68 suspeitos, membros de um grupo criminoso que tentava assumir o controle de um hospital em uma cidade no sudoeste do país. Esse é mais um episódio da guerra contra o narcotráfico travada na região. A polícia informou que membros de um grupo criminoso queriam assumir o centro de saúde, depois que um dos seus membros foi internado com ferimentos no início da manhã. Os acontecimentos foram registrados na cidade de Iguate, na província de Guaias, no sudoeste do Equador. O governo do país sul-americano decretou um conflito armado interno em 9 de janeiro e ordenou uma luta implacável contra as quadrilhas de traficantes, que descreve como terroristas. Na operação de domingo, as autoridades apreenderam armas de fogo e drogas. Um centro de reabilitação clandestino, onde se escondiam os supostos integrantes da quadrilha, também foi invadido. Centenas de centros clandestinos de reabilitação foram fechados. Vários destes locais estiveram ligados a gangues e foram alvos de ataques armados, enquanto outros foram classificados como centros de sequestro e tortura por organizações de direitos humanos. Um incêndio atingiu uma usina de gás natural num porto do Mar Báltico, na Rússia. Autoridades não indicaram a causa do fogo, mas a empresa Novatek citou fatores externos. O fogo começou no terminal do Mar Báltico, pertencente à Novatek, a maior produtora de gás natural liquefeito da Rússia, que suspendeu as operações. Segundo as autoridades regionais, em meio a relatos de explosões, foram avistados drones ucranianos na área. Autoridades locais não indicaram a causa do fogo, enquanto a empresa Novatek falou sobre um fator externo e afirmou que não há vítimas nem ameaças para os funcionários. Nesta semana, a Ucrânia reivindicou 2 ataques contra depósitos petroleiros no território russo, um na região de Leningrado e outro que provocou um incêndio na zona fronteiriça de Briansk. O ex-presidente americano e pré-candidato Donald Trump agradeceu pelo apoio do Ron DeSantis à corrida pela Casa Branca. O atual governador do estado da Flórida anunciou a desistência da campanha depois de ficar em segundo lugar nas primárias republicanas no estado de Iowa. Agora, a principal rival do presidente Trump é Nikki Haley, que já foi governadora da Carolina do Sul e também embaixadora da ONU. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Até mais, ótimo dia para você.